Cerca de 80% de todos os animais na Terra são insetos. Mas você conhece bem o mundo deles? Vamos ver se você consegue adivinhar se esses fatos surpreendentes são mitos ou verdadeiros. Aqui vai o primeiro. Baratas podem correr em duas pernas como os humanos. Mito ou verdade? Correto, isso mesmo. Baratas não fazem isso só por diversão. Correr com duas pernas é mais eficiente em termos de energia, porque é mais fácil para seu pequeno cérebro processar. Se você der uma olhada mais de perto na barata, perceberá que todos os pares de pernas têm comprimentos diferentes. Isso cria arrasto desnecessário quando ela precisa atingir altas velocidades. Seu sistema nervoso pode ficar sobrecarregado e confuso tentando controlar todos os três pares de pernas. Por isso, ela escolhe mover apenas um par, as pernas traseiras, que usam energia com mais eficiência. E este aqui, a lua cheia faz com que os mosquitos piquem 500% mais ativamente. Mito ou verdade? Verdade. Assim como os lobisomens, os mosquitos ficam ferozes quando a lua está cheia. Isso porque eles se guiam pela visão para encontrar o seu próximo alvo. E é muito mais fácil fazer isso quando a lua está cheia. Os mosquitos detectam o movimento através da radiação infravermelha emitida por corpos quentes a distâncias de até 35 metros. Os mosquitos Aedes solictions levam isso para o próximo nível. Eles são tão gourmets que podem viajar até 65 quilômetros só para se alimentar. Apenas mosquitos machos picam. Parece real? Não. Na verdade, apenas mosquitos fêmeas picam pessoas ou animais, porque precisam de uma refeição de sangue para produzir ovos. Em média, elas absorvem cerca de 5 milionésimos de litro com uma picada. Enquanto isso, os mosquitos machos preferem se alimentar de sucos de plantas, como néctar. É o suficiente para que eles obtenham o açúcar necessário e aumentem seus níveis de energia. E como os machos não picam, eles não podem transmitir doenças. Mas as fêmeas, por outro lado, podem ser infectadas com germes quando picam pessoas ou animais doentes. Aqui vai o próximo fato. As baratas d'água são chamadas assim porque podem atingir o tamanho de um crocodilo. Verdadeiro ou falso? Isso é falso, mas ainda assim é o maior inseto aquático da Terra. De acordo com o Guinness World Records, a barata d'água, ou às vezes chamada de escorpião d'água, pode atingir até mais de 10 centímetros de comprimento, o que é basicamente do tamanho de uma folha média. Elas podem ser encontradas em todo o mundo, mas são especialmente comuns na América do Norte. As baratas d'água se misturam perfeitamente à paisagem, porque seu corpo marrom escuro imita as folhas das zonas úmidas. Elas são predadoras por natureza. Normalmente comem pequenos girinos e outros insetos, mas às vezes derrubam presas maiores, como cobras e até tartarugas. Aqueles que conheceram essas criaturas afirmam que suas picadas são os ferimentos mais dolorosos que um ser humano pode sofrer. Moscas podem envenenar sua comida apenas pousando nela. Mito ou verdade? Infelizmente, isso é verdade. Não só as moscas são irritantes, mas também podem regurgitar parte do conteúdo do seu estômago quando pousam na sua comida. E as moscas comuns são apenas uma das muitas espécies que fazem isso. Isso acontece porque as moscas não têm dentes. Em vez de mastigar, elas usam a boca em forma de canudo para engolir a comida. Elas secretam sucos digestivos na sua futura refeição à medida que pousam nela. E uma vez que a comida tenha sido liquefeita, as moscas são capazes de bebê-la. Mas o perigo real está nas suas patas, e não na boca. As moscas passam muito tempo andando sobre todos os tipos de coisas sujas que podem ser fontes de doenças. Estudos revelaram que elas podem transferir bactérias, mesmo que estejam apenas em contato com uma área por um curto período de tempo. Então, se você vir moscas ao redor da sua comida, é melhor cobri-la. Ou, se você está preocupado com sua saúde, não volte a comer desta comida. Aqui vem o próximo fato. Fêmeas de baratas d'água carregam seus ovos nas costas. Isso é falso. Na verdade, elas põem os ovos nas costas de seus machos. Depois disso, o futuro pai carrega os ovos como uma mochila onde quer que vá. Por mais fofo que isso pareça, essa visão ainda é muito nojenta e pode causar arrepios na espinha. Outra má notícia. Mesmo que sejam chamadas de insetos aquáticos, elas podem voar. Portanto, não preste atenção apenas no chão, porque elas podem se aproximar de cima.
Próximo fato: as formigas são um dos animais dominantes do planeta. Verdade ou mito? Verdade. Coletivamente, as formigas contribuem com até 20% de toda a biomassa animal do planeta. Essas criaturas são bem antigas. Elas surgiram há cerca de 160 milhões de anos e assumiram uma grande variedade de nichos ecológicos. Como resultado, hoje elas contam com cerca de 16 mil espécies diferentes, com mais de 10 mil trilhões de indivíduos. E as borboletas sentem gosto com as patas. Mito ou verdade? Parece ficção, mas é verdade. As borboletas têm receptores gustativos em suas patas para ajudá-las a encontrar suas plantas hospedeiras e selecionar alimentos. Borboletas fêmeas pousam em várias plantas e tamborilam nas folhas com os pés. Esta técnica as ajuda a espremer sucos da planta. Suas pernas têm espinhos com receptores que ajudam a detectar a combinação certa de produtos químicos no suco vegetal. E uma vez que uma borboleta fêmea encontra a planta adequada, ela põe os seus ovos. Além disso, borboletas macho e fêmea pisam em seus alimentos em potencial para sentir o conteúdo de açúcares dissolvidos. Imagine como seriam os restaurantes humanos se as pessoas provassem com os pés. Próximo fato: as asas de borboletas são transparentes. Parece real? Isso é verdade. As borboletas têm a imagem de criaturas coloridas e vibrantes. Mas, estranhamente, suas asas são transparentes. Elas são cobertas com milhares de pequenas escamas, e essas escamas refletem a luz em cores diferentes. Mas sob todas essas camadas, uma asa de borboleta consiste em várias camadas de quitina. É a mesma proteína que compõe o exoesqueleto de um inseto. Essas camadas são tão finas que dá para ver através delas. As borboletas vivem apenas de 2 a 4 semanas, e dá para determinar a idade delas pela qualidade das asas. Com a idade, as escamas começam a cair, deixando manchas transparentes. As moscas das frutas foram as primeiras criaturas vivas a serem enviadas para o espaço. Mito ou verdade? Verdade! Muito tempo antes de enviar cães ou humanos para o espaço, os cientistas estudaram as reações das moscas das frutas à radiação e aos voos espaciais. Isso ajudou a prever como as condições de espaço e a gravidade zero podem influenciar os seres humanos. Porque compartilhamos muitos genes com essas moscas. E depois de várias décadas de pesquisa, em 20 de fevereiro de 1947, as moscas das frutas se tornaram os primeiros organismos vivos a ir ao espaço e retornar. Próximo fato: as lagartas têm 2 olhos. Mito ou verdade? Isso é um mito. Na verdade, a maioria das lagartas tem 12 olhos chamados estemata. Se você olhar de perto, poderá ver 6 minúsculos olhos simples de cada lado da cabeça da lagarta. Um par de olhos geralmente fica mais perto das antenas. Seria lógico que 12 olhos garantiriam uma excelente visão, mas esse não é o caso. A lagarta os usa para distinguir claro e escuro e encontrar o melhor caminho. É por isso que às vezes elas movem a cabeça de um lado para o outro. Talvez elas simplesmente amem hip hop, mas os cientistas acreditam que isso as ajude a entender a distância entre os objetos. Algumas espécies de lagartas têm entre 10 e 14 olhos, mas estas são geralmente formas mais primitivas, que também têm várias outras características, tornando-as diferentes de outras mariposas e borboletas. Escorpiões podem respirar debaixo d'água. Mito ou verdade? Isso é falso. Embora os escorpiões não sejam nadadores muito bons, eles ainda podem armazenar oxigênio para sobreviver debaixo d'água. E algumas espécies podem prender a respiração por até 6 dias. Escorpiões podem sobreviver debaixo d'água graças aos chamados pulmões folhosos, que na verdade se parecem com um livro. As páginas desse livro agem como membranas que armazenam oxigênio. Como os escorpiões não desperdiçam muito oxigênio em terra firme, podem simplesmente armazenar o resto nos pulmões. E uma vez que um escorpião entra na água, ele tem cerca de 48 horas para ficar despreocupado. Depois disso, precisará sair da água para a próxima inspiração. E esta pequena criatura fofa é chamada de pseudo-escorpião do norte. É o campeão de segurar a respiração entre os escorpiões. Pode prender a respiração por até 17 dias.